Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, e convidando você para você também estar alinhado com a vontade de Deus, alinhado com a palavra de Deus, conhecendo essa palavra tão maravilhosa e conhecendo e tendo a revelação de Deus através dos seus atributos. Ele nos mostra isso na natureza, Ele nos mostra isso em Sua palavra, Ele nos mostra isso no nosso coração. Queremos conhecer Deus, queremos vê-lo através das Escrituras. E, no programa de hoje, queremos ver o Senhor na criação. Por isso, adoramos este Deus Criador. Criador dos céus e da terra, este Deus com esta mente extraordinária, maravilhosa, que foi capaz de criar tudo com tanta perfeição. Você está pronto para conhecer Deus? Você está pronto para mergulhar na criação e contemplar a glória do Senhor? Pois o programa Alinhando os Ponteiros traz isso para você e já começou. Muito bem. Muitas vezes as pessoas acham que saber que Deus é o Criador de todas as coisas é algo tão simples, é algo tão óbvio, é algo tão claro. Sim, só de olharmos, de contemplarmos toda a natureza, olharmos um pássaro no seu voo e só de observarmos a diferença dos voos, a diferença dos pássaros, a diferença do seu tamanho, da sua envergadura, do tamanho das suas asas e a altura do seu voo. As galinhas podem voar tão baixinho. As pombinhas, elas já voam mais alto. A águia, mais alto ainda. E nós vemos alguns pássaros meio desengonçados quando aterrissam ou quando vão começar a voar, como temos alguns pássaros assim. Mas nós pensamos como eles podem voar. Nós olhamos para os animais marinhos, vemos os peixes, vemos as arraias, vemos as tartarugas, vemos as enguias, vemos os grandes animais e os pequenos animais e aqueles quase invisíveis, quase não, invisíveis aos nossos olhos, no plâncton do mar, na superfície das águas, ali a flora, a fauna marinha, de uma maneira tão linda, a vida toda, de uma maneira tão complexa. A teoria da evolução, a ciência hoje quer nos dizer que isso tudo é obra do acaso, e não é a primeira vez que a ciência diz isto. Antes de Louis Pasteur, se achava que tudo era obra do acaso, que tudo aparecia. Por exemplo, achavam que uma carne podre deixada ali ia aparecer larvas, ia aparecer ratos, apareceriam onde tivesse lixo. Eles achavam que apareciam, era a geração espontânea. Mas isso tudo, a verdadeira ciência veio mostrar que não existe geração espontânea. Isso já é fato passado, mas há 150 anos, desde o livro de Darwin, A Origem das Espécies, a ciência começou a voltar e a pensar não apenas na geração espontânea, mas na origem das espécies do nada, do caos. E nós sabemos que cientificamente isto é impossível. Impossível. Vemos que hoje a ciência segura a teoria da evolução quase como uma religião. As pessoas não podem pensar diferente, não podem questionar. São postulados e pronto, mas não são leis. As leis da biologia, da física, da química, elas vêm através do estudo, da observação da natureza e então vão sendo escritas as leis que podem ser provadas, testadas e realmente isto é ciência. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada,
não foi escrita com o intuito de ser um livro científico, mas a verdadeira ciência, a busca da verdade, o testar a biologia e tudo que existe está dentro das Escrituras. Por exemplo, nós vamos ver que tudo foi criado pela Palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso 3, nós lemos assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, a Palavra de Deus está dizendo que pela fé nós entendemos. Por que fala que é pela fé? Será que o criacionismo é uma questão de fé? É uma questão de religião? Não, não é isso que está se dizendo. O que está dizendo é que nós não temos jeito de ir lá no começo da criação, fotografar, filmar, provar. Não tem jeito. A ciência não consegue isso. Assim como também na teoria da evolução não se consegue isso. Então, a Bíblia nos diz que no princípio todo o universo foi criado por Deus. Pela fé entendemos que o universo, toda a maravilha do universo, veio existir pela palavra de Deus. Disse Deus e tudo veio existir. Nós vemos como a Bíblia começa, não é? No livro de Gênesis, no princípio, Deus. A teoria da evolução, por exemplo, vai trazer no princípio nada, caos. A sopa, vamos dizer, uma sopa química, os primeiros elementos, mas de onde eles vieram? Nada. O nada, do nada, só vai sair nada. Mas do nada e do caos, sair tudo organizado e perfeito dentro de leis com constantes absolutamente perfeitas? Impossível. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a palavra de Deus vai nos trazer a sequência da criação, vai nos mostrar Deus como Criador, não como a mitologia grega ou a mitologia romana ou os povos pagãos que nós temos até hoje no hinduísmo, quantos deuses, deuses cheios de manias, deuses limitados, deuses semelhantes aos homens. Não esses deuses, mas um único Deus, um único Senhor. Esse Deus que é Espírito, esse Deus que é eterno, esse Deus que é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele criou todas as coisas pelo seu poder, pela sua sabedoria, pela sua capacidade. A Bíblia diz que a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, aqui no princípio, está falando de tempo. Criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Está falando de espaço. Então, no princípio, Deus cria o tempo e o espaço. Aqui é o comecinho da criação. É muito importante nós percebermos isto e nós sabermos que Deus, como Criador, Ele fez tudo dentro de um plano, baseado em um processo, em um planejamento muito detalhado, muito maravilhoso. Deus, Ele nos ensina que todas as coisas que nós vamos fazer em qualquer área, seja na arquitetura, seja na costura, um estilista, seja qualquer coisa que formos fazer, em qualquer área, dentro da medicina, da odontologia, até mesmo dentro da área de ensino, como mestre, como professor, tem de haver sempre um planejamento, um cronograma feito, um planejamento. E assim, nosso Deus Criador nos ensina e trouxe todo esse planejamento para que tudo viesse a existir. Primeiro, Ele criou a luz. No primeiro dia,
a palavra nos diz: e disse Deus, haja luz. Haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Bem, a primeira coisa que Deus criou foi a luz. E houve separação de luz e trevas. Muitas pessoas têm dúvida falando, como que houve tarde e manhã o primeiro dia, sendo que não havia o sol? Sim, nós hoje temos a Terra girando em torno do Sol e ela girando em torno do seu próprio eixo. Mas aqui está dizendo que a luz Deus chamou dia, não necessariamente o Sol. Ele criou a luz. Então a Terra, já no seu movimento de rotação, ela já estava de frente para a luz, dia, atrás, noite. Luz e trevas. O Senhor criou a luz. E não vamos entrar na parte científica da criação, mas vamos entrar nessa parte lógica estabelecida que o Senhor colocou aqui, mostrando passo a passo, de uma maneira tão maravilhosa que nenhum ser humano, nenhuma mente humana conseguiria colocar de tal forma, com tanta precisão e com tanta sabedoria, toda a criação como aconteceu. No segundo dia, nós vamos ver que no segundo dia houve a porção seca e a vegetação. Desculpa, não, o segundo dia foi a criação do firmamento dos céus. Gênesis 1, de 6 a 8 diz, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas, debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Deus então está fazendo uma separação aqui da terra, o firmamento, e hoje se sabe dentro do estudo de astronomia do tanto de água que existe aí para cima. Água aí no universo. Deus fez a separação. Nós temos água aqui na terra, nós temos água debaixo dessa crosta, nós temos da crosta terrestre, nós temos água. O Senhor fez separação, é o que está escrito. E este foi o segundo dia. Luz, água. Luz, água. Os elementos básicos para que Deus pudesse trazer ao nosso planeta a vida e, finalmente, o ser humano. Então, este foi o segundo dia. No terceiro dia, nós vamos ver que o Senhor separou a porção seca e criou a vegetação. Gênesis 1, de 9 a 13, diz assim, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Então, no terceiro dia, Deus faz separação das águas. Ele separou a porção seca. Ele separa aqui na crosta terrestre, ele separa a porção seca das águas. As águas ele chama mares e a porção seca. Não é interessante que aqui está no singular a palavra porção seca? Hoje já se aceita, vamos dizer assim, é uma teoria, é um estudo científico bem recente, 1912, por aí, bem recente, a questão da
Pangeia. Quando nós olhamos o mapa mundi, quando nós olhamos o planisfério, nós vemos que os continentes se ajustam como num quebra-cabeças. O Brasil encaixando ali com o oeste da África, e assim toda a Terra se junta numa só porção seca, chamada hoje pela ciência de Pangeia. O mar de Pantalassa era um só oceano, como diz a ciência hoje, mas a Bíblia, há 5.000 anos atrás, quando começa a ser escrita a palavra de Deus, já nos traz que Deus separou as águas da porção seca no singular. Isto aconteceu então no terceiro dia. Deus preparou, por quê? Ele precisava que a terra produzisse vegetação. E ele disse então que a terra produzisse relva, baixinho, não é? Que tivesse ervas que dessem semente e árvores frutíferas. No princípio, Deus não criou mato, Deus não criou erva daninha, Deus criou a plantação rasteira, um pouquinho maior, os arbustos e as grandes árvores, as árvores frutíferas. Foram criadas no terceiro dia, tudo de acordo com a sua espécie. Hoje o homem pode criar, ele pode misturar, ele pode fazer enxertos, ele pode fazer uma fruta bem mais doce ou misturada com outra fruta, pode, mas só que os seus enxertos, só que o seu trabalho é estéril. Ele não prossegue, porque Deus fez tudo conforme a sua espécie. E não tem jeito, o que Deus fez foi perfeito. No quarto dia, Deus fez a criação dos astros, do sol, da lua, das estrelas. Por que só fala sol, lua e estrelas? Não tem cometas, não tem outros planetas, não tem outros astros, outros corpos celestes? Sim, meteoros, meteoritos, asteroides e tantas outras coisas nós temos aí no céu, sim. Mas o Senhor trouxe aqueles onde a Terra estava inserida. Aqui na Via Láctea, aqui no Sistema Solar, esses planetas com finalidades tão importantes, inclusive para proteger a Terra. Por exemplo, o grande planeta Júpiter, que é tão maior do que a Terra, ele serve como, a expressão seria um aspirador de pó. Ele atrai os meteoros, os meteoritos que iriam atingir a Terra, que poderiam trazer grandes estragos. Júpiter atrai. Então, nós vemos algo tão lindo que o salmista nos diz. O salmista diz que ao Senhor pertencem os escudos da terra. A terra tem escudos, escudos que nos protegem de irradiação ultravioleta, escudos que nos protegem de chuvas de meteoros, de meteoritos, como o grande planeta Júpiter, que serve exatamente para atrair e guardar, guardiões do nosso planeta. Deus fez o sol, a lua e as estrelas. E é tão lindo dizer aqui que o maior para governar o dia, a Bíblia já falou que o sol é maior que a lua, porque diz, e o menor para governar a noite. O sol maior que a lua, mas você sabe que os nossos cientistas do passado, quando viam um eclipse solar, quando a lua se interpunha ali e cobria completamente a imagem do sol, eles achavam que sol e lua fossem do mesmo tamanho. Sim, se você estudasse, se você estivesse na escola nessa época desses cientistas, você teria de responder nas suas provas que o sol e a lua eram do mesmo tamanho. E a Bíblia já dizia, o sol é maior. O maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E o sol, sabemos, é 360 vezes maior do que a Terra. E a posição em que se encontram da Terra, a Lua, a Terra,
o Sol é absolutamente perfeita, porque a Lua, assim como o Sol, tem a sua influência sobre a Terra, sobre a vida aqui na Terra. E então, no quarto dia, foram criados Sol, Lua e estrelas, e no quinto dia, houve a criação dos animais marinhos e das aves. Gênesis capítulo 1, de 20 a 25 diz: disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Então, no quinto dia, nós vimos que Deus já tinha preparado, já tinha separado os céus, o firmamento e também o nosso céu, a nossa estratosfera, né? Que temos aí o oxigênio, o hélio, esse ar que nós respiramos, esse ar que tem peso, este ar onde as aves podem voar. O Senhor já havia separado as águas da terra e então encheu as águas do mar, dos lagos, dos rios, encheu de animais marinhos, de peixes e animais marinhos. E então, isso foi no quinto dia. Agora a criação dos animais terrestres. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, no sexto dia, Deus está criando os animais. Fez os animais que caminham sobre a terra e os répteis, animais domésticos e selváticos. Às vezes nós vemos pessoas com seus animais de estimação e alguns querem pegar animais selváticos, animais selvagens para serem animais de estimação. A cobra, um leão, um crocodilo. E o que acontece? Já ouvimos quantas histórias de um leãozinho criado em casa comer a pessoa ou matar a pessoa que cuidou dele com tanto carinho. Uma serpente depois matar aquela pessoa que a tinha como um animal doméstico. Deus criou os selváticos e os domésticos. E assim é a criação. E então Deus vai criar o homem. Gênesis 1, de 27 a 31. Vamos ler? Diz assim: criou, pois, Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Oh, que coisa linda! Deus criou o homem no sexto dia, depois que tudo estava pronto. Depois que Deus dera a ordem e Ele disse: haja planta, haja animais, haja aves voando nos céus, haja peixes e animais marinhos nas águas.
Depois que Ele disse com a sua palavra, haja, 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 agora Ele vai criar o homem. A coroa da sua criação. A coroa, por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O Senhor disse aqui, olha, no versículo 27, criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ser homem e ser mulher é ser a imagem de Deus. Deus nos fez esse ser plural. Deus nos fez este ser tão maravilhoso que vai se multiplicar sobre a terra. Assim como os animais, Ele diz, só para multiplicar, crescer e multiplicar, e Ele diz para os animais, sede fecundos. Mas para o homem Ele diz, vocês vão dominar. Eu fiz vocês a minha imagem, conforme a minha semelhança. Então vocês irão dominar sobre todas as coisas que foram feitas, sobre tudo. Nós vemos que o nosso Deus, Ele é o Criador. Ele é único. Não tem outro Deus. Não tem ninguém que se equipara ao Senhor. Não tem ninguém acima dele. Não tem outro Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Vemos isto no Salmo 124, verso 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador. Todo poder Ele tem. Ele pode fazer qualquer coisa a hora que quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser, Ele pode. Não há impossíveis para Ele, porque Ele cria. Ele é o Criador. O Salmo 134, no verso 3, nos mostra como o Senhor nos abençoa, dizendo, de Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. O nosso Deus é o Criador. Os deuses dos hindus, os deuses, qualquer outro Deus que os homens possam adorar, são fajutas, são deuses, primeiro, que não existem, que não são deuses. Segundo, que ou estão na imaginação do homem ou soprados pelo próprio inimigo, Satanás, para que o homem adore, desviando a atenção do Criador. Deus é o Criador, ninguém acima dele. E nós vamos ver também, aqui no Salmo 149, verso 2, como Deus nos alegra com os seus feitos, com aquilo que Ele fez. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Ele é o nosso Criador. Ele fez todas as coisas e Ele fez tudo para o louvor da sua glória, para si mesmo. Deus tem prazer na sua criação. E quando eu e você criamos algo, nós temos prazer naquilo que criamos, não é verdade? Se é para o bem, é claro, porque o inimigo e as coisas ruins são terríveis, é como a erva daninha que veio como fruto do pecado. Mas o Senhor nos traz o prazer naquilo que Ele faz. Vamos orar, vamos adorar este Deus maravilhoso, este Deus Criador, e não é obra do acaso o ser humano. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus para viver para Ele. Vamos falar com Ele agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo assim, Senhor, como é maravilhoso saber que Tu és o Criador de todas as coisas, que Tu fizestes este mundo visível, invisível, aquilo que meus olhos não conseguem ver de tão grande que é, como o universo, aquilo que meus olhos não conseguem ver de tão pequenino que é, como os animais, como os seres microscópicos e como a própria formação de tudo nos átomos, nas moléculas. Eu Te louvo, porque o Senhor fez tudo formoso, tudo tão lindo, tudo tão perfeito. Senhor, eu me entrego a Ti, para que o Senhor tenha prazer na minha vida, na minha criação, na minha existência. Eis-me aqui para Te amar,
te servir enquanto eu existir. Te amo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é maravilhoso saber que o nosso Deus é único e é o Criador de todas as coisas. Que você possa adorá-lo, servi-lo, amá-lo enquanto viver. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super, no nosso próximo programa, se Deus quiser. Até lá!